A Páscoa é uma das comemorações mais remotas de que se tem registro, atravessando eras ao longo de milênios. No entanto, todavia, quantos de fato compreendem sua real procedência e importância? Na realidade, a trajetória da Páscoa é com frequência mal interpretada e distorcida, inclusive por diversos seguidores do cristianismo que não conseguem perceber o verdadeiro propósito da Páscoa dentro do plano revelado por Deus à humanidade. Mas para ficar ainda melhor, se inscreva no canal se você ainda não faz parte do nosso canal, para continuar acompanhando os próximos conteúdos por aqui. Temos consciência de que a narrativa da Páscoa é marcada pelas promessas divinas e pela libertação de um povo. Porém, para entendermos essa história em sua totalidade, é necessário voltar aos acontecimentos desde os tempos dos patriarcas de Israel, passando pelas regiões do Antigo Egito, até chegar à cruz levantada há cerca de 2 milênios nos arredores de Jerusalém, evento que mudou de forma definitiva o curso da história mundial. Neste vídeo, você terá a oportunidade de descobrir o real percurso da Páscoa, conhecendo seu início, seu valor histórico e espiritual para os judeus, além de compreender a profunda ligação com a crença cristã, centrada na morte e no retorno à vida de Jesus Cristo. Podemos iniciar afirmando que a Páscoa é uma solenidade hebraica estabelecida por Moisés conforme uma orientação direta do próprio Deus. A primeira Páscoa ocorreu no mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário religioso judaico, e após o cativeiro na Babilônia, passou a ser chamado de Nissan. Esse mês equivale ao período entre março e abril no nosso calendário atual. Contudo, a origem da Páscoa remonta a tempos anteriores aos de Moisés. Cerca de 5 séculos antes da celebração no Egito, Deus revelou a Abraão o futuro de seus descendentes, o povo israelita. O Senhor informou a Abraão que seus herdeiros seriam estrangeiros em terra desconhecida, onde seriam submetidos à escravidão e maltratados por 4 séculos. Mas também prometeu que julgaria a nação que os dominaria e os livraria da opressão. Com o passar do tempo, José, bisneto de Abraão, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos a mercadores ismaelitas e levado ao Egito. Após enfrentar diversas provações, conforme o plano soberano de Deus, José tornou-se administrador daquela região, liderando ações que garantiram o sustento dos egípcios em tempos de extrema escassez. Essa crise acabou atraindo a família de Jacó para o Egito em busca de comida. Ali, os irmãos de José descobriram que ele havia sido elevado por Deus e que naquela terra a linhagem de Abraão permaneceria por um tempo. Durante certo período, os israelitas viveram com honra no Egito, mas após a morte de José e sua geração, surgiu um novo faraó que não conhecia e subjugou os filhos de Israel à escravidão. Após 400 anos de permanência no Egito, Deus designou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas enviadas por Deus ao Egito, sendo a última, a morte dos primogênitos, o evento que originou a comemoração da Páscoa. A Bíblia relata que, ao anunciar a 10ª praga, Deus instruiu Moisés sobre como os israelitas deveriam agir. Eles deveriam oferecer um cordeiro macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abib, e aplicar o sangue do animal nas laterais e na parte superior das portas de suas casas. A carne deveria ser assada e consumida com pães sem fermento e ervas amargas. Mas o que representavam esses pães sem fermento e as ervas amargas? Os pães asmos, ou seja, não fermentados, simbolizavam a pressa da saída do Egito, enquanto as ervas amargas rememoravam a dor e o sofrimento durante o cativeiro. Além disso, Deus ordenou que comessem apressadamente, com roupas preparadas para a viagem, sandálias nos pés e cajado nas mãos, pois naquela noite o Senhor passaria pelo Egito. A Bíblia afirma que, quando o julgamento divino atingiu o Egito, todos os primogênitos, humanos e animais morreram. Esse acontecimento simbolizou também a derrota total dos deuses egípcios. Nesse cenário, o sentido da Páscoa judaica é exposto com clareza em Êxodo capítulo 26 e 27, onde se lê que o povo deveria explicar aos filhos que aquele era o sacrifício pascal ao Senhor, que poupou os lares dos israelitas ao ferir os egípcios. Em hebraico, o termo Páscoa deriva de um verbo que significa passar por cima ou poupar. Assim, quando o castigo divino atingiu os egípcios, as casas marcadas com o sangue do cordeiro foram protegidas. O ato de passar por cima representa, portanto, a ideia de misericórdia e livramento. Mas como a observância da Páscoa prosseguiu ao longo da trajetória do povo hebreu? Sabemos que Moisés estabeleceu a Páscoa como uma cerimônia anual. Ela é a celebração judaica mais antiga, devendo ser observada conforme as normas descritas na Torá, como em Êxodo 12, Levítico 23 e Deuteronômio 16. Tal como na primeira Páscoa,
A festividade começava ao anoitecer do 14º dia do primeiro mês, seguida por 7 dias chamados de Festa dos Pães Asmos. O cordeiro, macho e sem mancha, de até 1 ano, era separado no 10º dia e guardado até o 14º, quando deveria ser assado inteiro, sem quebrar seus ossos. A carne era consumida rapidamente com ervas amargas e pães asmos. Os israelitas também deveriam comê-lo vestidos para viajar, como forma de recordar a saída apressada do Egito. As sobras do cordeiro eram queimadas, pois não era permitido guardá-las. Durante a celebração, o líder da família explicava o sentido do rito às crianças. Também foi criada uma segunda data pascal, 1 mês depois, para quem não pôde participar da primeira, conforme Números 9. No período em que peregrinaram pelo deserto, os israelitas não mantiveram a Páscoa, retomando sua prática apenas em Gilgal, sob a liderança de Josué. Há diversas passagens do Antigo Testamento que fazem menção à Páscoa, até chegarmos à época de Jesus. Os evangelhos mostram que ele era levado anualmente a Jerusalém por seus pais para a festa. No Evangelho de João, a celebração é mencionada em pelo menos 4 momentos do ministério terreno de Jesus. Nessa época, o cordeiro era sacrificado no templo e seu sangue aspergido no altar. A refeição podia ser realizada em qualquer residência da cidade, e era comum que os judeus formassem grupos, como ocorreu com Jesus e seus discípulos, que celebraram a Páscoa juntos no cenáculo. Estima-se que entre 60.000 e até 180.000 judeus compareciam a Jerusalém para a celebração, muitos vindos da diáspora. Os gentios não participavam, mas prosélitos, estrangeiros convertidos ao judaísmo, eram permitidos se seguissem os preceitos da lei de Moisés. Pesquisadores acreditam que, no período do Novo Testamento, cerca de 250.000 cordeiros eram sacrificados na Páscoa. Isso exigia a atuação de inúmeros sacerdotes, já que todos os sacrifícios precisavam ocorrer antes do anoitecer do dia 14 de Nissan. A quantidade de sangue era tão expressiva que, segundo historiadores, o riacho próximo ao templo ficava vermelho por vários dias, relembrando o custo do pecado. Após a destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica passou a ser celebrada de forma mais íntima e doméstica, semelhante ao que ocorreu no Êxodo, já que o rito completo deixou de ser possível. Contudo, todo aquele sangue derramado pelos cordeiros apontava para o único sangue capaz de expiar de fato o pecado humano, o sangue de Jesus Cristo. Os cordeiros sacrificados simbolizavam o oferecimento supremo que Deus faria para resolver a questão do pecado. Assim, chegamos ao verdadeiro entendimento da Páscoa para os cristãos. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, predisse que o Messias seria conduzido ao abate como um cordeiro. João Batista, ao ver Jesus, o identificou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa, e assim como o cordeiro sem mácula, nenhum de seus ossos foi quebrado, cumprindo a profecia do Salmo 34:20. Isso aconteceu, provavelmente, numa sexta-feira, embora algumas correntes defendam quarta ou quinta. Aqui, seguimos a sexta como posição tradicional do cristianismo. Na noite de quinta-feira, Jesus e os discípulos partilharam o Cordeiro Pascal em Jerusalém. O que nem todos percebem é que aquela foi a última ceia pascal, a última vez que se seguiu à risca o mandamento dado no Egito. Após isso, nenhum outro cordeiro precisava ser assado, pois o Cordeiro de Deus seria imolado de maneira definitiva. No lugar do cordeiro assado, das ervas amargas e dos pães asmos, Nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em sua memória até seu retorno. Ao comer o pão, recordamos seu corpo partido, e ao beber o cálice, relembramos seu sangue vertido. Assim, a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. É interessante notar que a Páscoa apontava para o que ainda viria, simbolizando promessas futuras, enquanto a ceia do Senhor olha para trás, para a promessa já realizada, ao mesmo tempo em que nos aponta para a consumação final no retorno de Cristo. A última ceia foi celebrada com os 12 discípulos, e a próxima ocorrerá com todos os redimidos na glória eterna. Surge então a pergunta: os cristãos devem ou não comemorar a Páscoa? Devemos entender que a Páscoa era uma festividade judaica, um símbolo do sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne, ele cumpriu plenamente o que a Páscoa prefigurava. A Páscoa era a sombra, Cristo é a substância. Celebrar a antiga Páscoa é voltar ao que era transitório. O autor de Hebreus deixa essa verdade evidente em sua epístola, apresentando Cristo como nossa Páscoa completa. Em 1 Coríntios 5:7,
O apóstolo Paulo afirma que Cristo é nosso Cordeiro Pascal, já sacrificado. Assim, nós, cristãos, não comemoramos a Páscoa apenas uma vez ao ano, mas nos reunimos com frequência para recordar o sacrifício de Jesus através da ceia do Senhor. Na cruz, seu sangue foi derramado, cumprindo a justiça divina e nos livrando da condenação eterna. Se me perguntassem o que a Páscoa representa para os cristãos, eu responderia que ela significa que, por causa da obra redentora de Cristo, a ira de Deus passou por sobre nós, pois seu sangue nos justificou. É por isso que, em certo sentido, os cristãos não celebram a Páscoa, mas sim a ceia do Senhor. Outra dúvida comum é sobre a origem dos coelhos, ovos e chocolates. A verdade é que esses elementos foram adicionados com o tempo. Muitos dizem que os ovos representam nova vida e os coelhos, fertilidade. O chocolate, possivelmente, foi incorporado pelo apelo comercial. Seja como for, tais símbolos não possuem qualquer vínculo com a Páscoa bíblica ou com a ceia do Senhor. Infelizmente, em muitas igrejas, esses itens são usados em cultos pascais, o que, particularmente, considero equivocado. Por outro lado, alguns cristãos, tentando fugir dessas tradições seculares, acabam cometendo outro erro ao adotar práticas judaicas da Páscoa, como comer cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas. Isso também é um equívoco. Em ambos os casos, trata-se de superstição, pragmatismo e mistura religiosa, que infelizmente ganha adeptos. Ainda assim, mesmo que a Páscoa judaica não seja um evento sagrado para os cristãos, devemos agir com discernimento. Devemos usar essa data, em que tantas famílias se reúnem, para esclarecer o verdadeiro sentido da Páscoa, desde sua origem, apontando para Cristo como Cordeiro de Deus, até sua realização na cruz, onde fomos libertos. E mais, devemos ter esperança na promessa de que o pleno significado da Páscoa será completado no novo céu e nova terra, onde estaremos livres do pecado e desfrutaremos de plena comunhão com nosso Salvador. A Páscoa é um tema tão profundo e rico em significado, tanto no contexto judaico quanto no cristão, que dá sim para explorar ainda mais. Abaixo, ampliei e aprofundei o conteúdo com base no seu texto original, trazendo mais reflexões teológicas, conexões bíblicas e implicações espirituais da Páscoa. Vamos lá! A Páscoa é, sem dúvida, uma das celebrações mais significativas da história da humanidade, atravessando gerações e resistindo ao tempo como símbolo de libertação, esperança e redenção. Ao longo dos séculos, ela adquiriu camadas de significado que vão além de uma simples festividade anual. Ela é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre promessa e cumprimento, sombra e realidade. No Antigo Testamento, a Páscoa não era apenas uma comemoração de um livramento momentâneo. Era uma ordenança divina que moldava a identidade do povo de Israel. A cada geração, os pais explicavam aos filhos o que havia acontecido na noite em que o Senhor passou pelo Egito, libertando os israelitas da escravidão. Era um memorial vivo da fidelidade de Deus às suas promessas feitas a Abraão. Ao celebrar a Páscoa, os hebreus não apenas olhavam para o passado, mas também reafirmavam sua confiança num Deus que age em favor do seu povo. O sangue do cordeiro, aplicado nos umbrais das portas, não era apenas um gesto ritualístico. Era um sinal de fé e obediência. A vida do primogênito de cada lar dependia do sangue visível à porta. Isso já apontava para o princípio fundamental da salvação, a fé no sangue derramado em substituição ao juízo merecido. Mas é no Novo Testamento que a Páscoa atinge seu clímax. Jesus Cristo é apresentado como o cumprimento final daquilo que a Páscoa apenas simbolizava. Ele é o verdadeiro Cordeiro, sem mácula, que foi entregue em sacrifício para que o juízo de Deus não recaísse sobre aqueles que creem. O apóstolo Paulo vai além e diz com clareza: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Aqui, Paulo não apenas estabelece uma conexão simbólica, mas faz uma afirmação doutrinária profunda. A antiga celebração era apenas um prenúncio do que seria plenamente realizado por Jesus. A última ceia é o ponto de transição entre a antiga e a nova aliança. Ao tomar o pão e o vinho, Jesus não apenas reinterpretou a ceia pascal, ele a transformou em um novo memorial. Agora, os elementos não lembram mais a saída do Egito, mas o corpo partido e o sangue vertido do Filho de Deus. A ceia do Senhor substitui a Páscoa judaica como novo rito memorial da redenção. Outra dimensão importante é escatológica. Jesus disse que não beberia mais do fruto da videira até que fizesse novamente no reino de Deus. Mateus capítulo 29. Isso aponta para uma Páscoa futura,
definitiva, no banquete celestial, quando todos os redimidos estarão à mesa com o Cordeiro. Ao longo da história da Igreja, a ceia do Senhor se tornou o centro do culto cristão, não apenas por tradição, mas por ser o momento em que a comunidade se reúne para lembrar a morte de Cristo, proclamar a sua ressurreição e ansiar pelo seu retorno. Infelizmente, o verdadeiro sentido da Páscoa foi sendo obscurecido ao longo dos séculos por elementos culturais e comerciais que nada têm a ver com seu propósito original. Ovos, coelhos e chocolate se tornaram símbolos populares, desassociados do sacrifício, do sangue e da redenção. Contudo, para o cristão que conhece as Escrituras, a Páscoa continua sendo um marco espiritual. Ela relembra que fomos libertos não de um Egito geográfico, mas do império das trevas. Fomos salvos não por um cordeiro literal, mas pelo próprio Filho de Deus. E fomos chamados a viver em santidade, assim como o povo hebreu foi chamado a deixar o Egito para servir ao Senhor no deserto. A celebração cristã, portanto, não é uma repetição ritual, mas uma resposta de fé ao sacrifício completo e suficiente de Cristo. A cada vez que participamos da ceia, proclamamos a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 26, reafirmando nossa confiança na redenção e renovando nossa esperança na consumação final da salvação. A Páscoa, assim, não é apenas uma data no calendário, ela é um chamado contínuo à fé, à memória, à gratidão e à missão. Ela nos convida a olhar para a cruz, a confiar no sangue que nos purifica e a viver como aqueles que foram libertos pelo Cordeiro. Se quiser, posso continuar explorando temas relacionados como as profecias messiânicas cumpridas na Páscoa, a Páscoa nas cartas de Paulo, a simbologia do sangue e do Cordeiro no Apocalipse, o impacto da Páscoa na teologia da aliança, a diferença entre tradição e doutrina na Páscoa moderna. Quer que eu aprofunde algum desses pontos ou deseja outro enfoque? Agora diga nos comentários se você já conhecia a verdadeira história da Páscoa e compartilhe este conteúdo com alguém que talvez ainda não saiba o que realmente significa essa celebração.